Diz pra mim, como é que os livros infantis podem ajudar na educação dos nossos filhos? Que a leitura é um hábito valioso, todo mundo já sabe, mas como alinhar esse recurso para você, mamãe, para você, papai, avós, tios, na hora de educar as crianças? A Gabi Arruda tem muitas dicas e vai mostrar agora pra gente como é que ela faz no quadro Pais e Filhos. E ela já chegou cheia de livros. Tudo bom, Gabizinha? Obrigada por ter vindo, amore. Eu que agradeço, gente. Eu gosto de ler. Então, você tava falando ali, né? Leva livro em viagem e não lê. Eu sou dessas. É, mas às vezes eu faço isso também. Porque eu gosto de ler também. Aí eu falo, vai que dá tempo, né? Vai, exatamente. Aí eu levo, mas às vezes não dá tempo. Porque a gente pelo viaja com as menos a gente crianças, leva. né? Daí, se as crianças estão lendo, a gente consegue ler. Mas você sabe uma coisa muito curiosa? Quando eu era pequena, até compartilhar essa história aqui, eu não sei nem se eu te contei isso, acho que já, não sei. Quando eu era pequena, a gente não tinha muitas condições financeiras. É que, na verdade, antigamente, era muito diferente de hoje em dia. Hoje em dia, você vai numa loja de departamento, você compra uma televisão, divide em tantas vezes. Antigamente, era tudo mais difícil. Meus pais eram professores de Estado. Então, o que não faltava em casa... Livros. Livro. Mas era livro, todos os tipos de livros que você podia se imaginar. Entraram em casa, um ladrão entrou. A gente tinha ido viajar. Quando a gente voltou, a casa estava toda mexida. A sensação de invasão é horrível, né? E o que eles levaram? Televisão e umas coisinhas da minha mãe, umas joinhas que ela tinha. O pouco que tinha foi levado. E a gente não tinha condições de ir lá e comprar outra televisão. Não tinha. Era difícil. As condições financeiras eram difíceis. Tinha a inflação, que você chegava no mercado de manhã era um valor, chegava no metade da manhã Sim. já era outro valor. Então a gente ficou, eu acredito que foram uns 9 meses. Eu falo que foi uma gestação. Sem televisão. Sem televisão. E o que a gente fazia? Livros. A gente lia. E eu estava no meu processo de alfabetização, no meu processo de começar a leitura. E eu lembro que tinha uma Bíblia do meu pai, que era bem antigona, que era uma Bíblia das crianças, capa vermelha assim, e eu aprendi a ler naquela Bíblia. Eu aprendi a ler porque a necessidade também que fez, me deu um empurrão. Então, eu só quis compartilhar essa história com você. Mas, na verdade, assim, você acabou ficando sem a televisão e não teve recurso, né? Acabou indo pra leitura, mas... Hoje em dia tá cada vez mais difícil isso, porque as crianças têm acesso muito eletrônico. Então isso que eu ia falar, é muita opção. Até na hora de ler um livro, vamos ler um livro no tablet, né? Exatamente. Eu sou do papel. Ai, Gabi, eu preciso do papel também. Eu preciso do papel, porque eu sou daquelas que risca, rabisca. Não consigo. Não dá nem pra eu emprestar meus livros, porque tá tudo rabiscado. Não empresta que é legal, porque a gente aprende mais. Mas as crianças aprendem através do que a gente tá dando pra elas, né? Então a leitura, ela é um hábito, sim. Quanto mais a gente lê para os filhos, mais eles vão sentir esse interesse em ler também. Quanto mais eles virem a gente lendo, mais eles vão querer também aprender sobre a leitura, sobre os livros. É o lance do exemplo. Com certeza. Sabe o que eu lembro? Da minha mãe sentada na cama, lendo aqueles livros. Lembra que tinha aqueles livros? Você não é da sua época. Não sei se vocês lembram. Ai, não é da minha época. Não é. Você é mais nova que eu. Era Júlia, Sabrina. Uns livros que você comprava em banca. Eram uns livros meio assim, uns romances meio, sabe, um pouco picantes. Ah, sério? Te juro, eu lembro. Só que minha mãe não deixava eu ler, óbvio, né? Mas eu lembro que ela lia umas coisas. Ai, contei, mãe, dedei, desculpa. Por isso que hoje você é toda romântica, assim. Ah, é? Mas eu via minha mãe lendo, daí eu queria ler também. Exatamente. E o livro, Sara, não é só um incentivo para a criança ler. A ideia do que eu trouxe aqui hoje é a gente usar a leitura, além da gente estar ali compartilhando e incentivando a criança a buscar um livro, a gente está ensinando ela a lidar com as suas emoções. Por quê? Porque os livros, eles trabalham isso. Eu trouxe alguns aqui que eu gosto muito, que em casa a gente já leu várias vezes. Olha esse, por exemplo, ele chama A Raiva de Antônio. A Raiva de Antônio. Que ele vai ajudar a trabalhar com a raiva. Isso. Então, por exemplo, aquela criança brava, né, que a gente fala de temperamento forte, que bate porta, que joga as coisas, que briga com as pessoas. Como ensinar essa criança a ter mais paciência, a controlar a raiva dela. Às vezes a gente fala pro filho, não pode sentir raiva, é feio sentir raiva. Não é um sentimento. A gente tem raiva. Você sente raiva, eu sinto raiva. Nossa. Quem tá assistindo a gente aqui, com certeza sente raiva no trânsito. Eu senti raiva hoje, confesso. Exatamente. O que a gente faz com essa raiva? É canalizar a raiva. E aqui nesse livro, o Antônio, ele passa por várias emoções ali e sensações da raiva. E ele entende que ele tem ganhos quando ele tem raiva. Porque as pessoas fazem o que ele quer. Ele tem o que ele quer, né? Ele consegue as coisas do jeito dele. Só que aí, conforme vai acontecendo a história, ele vai percebendo que ele vai ficando sozinho. Só ele e a raiva.
Vixe, E olha que é o que que a legal. raiva faz, né? Exatamente. Afasta você de Afasta todo mundo, você. né? Você acaba ficando ilhado. E o que é legal quando eu passo para as mães, né? Compra esse livro e começa a trabalhar isso com o seu filho. Você vai ler para o seu filho à noite, de dia, e vai contar essa história, como quem não quer nada. E depois você vai contextualizar, né, Sara? Então, é importante a gente conversar com a criança sobre a história. O que você entendeu do Antônio? O que você acha sobre isso? Você já sentiu raiva como o Antônio sentiu? Como ele sente? E é muito bacana que, às vezes, a criança, ela pega e fala, depois que você conta a história, às vezes ela fala pra mãe assim, eu lembro que o meu Davi falava assim, mãe, eu acho que eu tô virando uma cabra. Porque o Antônio, ele vira uma cabra, da cabra vai virando um dinossauro, que vai virando um crocodilo, e vai vários animais, ele até virar um grande dragão feroz que cospe fogo. Meu Deus. Então você vai identificando o tamanho da sua emoção ali, né? Através da história, através do lúdico, que é muito importante. Tem Que outro legal. também bem legal que eu trouxe. Eu vou comprar para o Benjamin para ele ler para mim. Quem sabe, né? Aí, ó, a Sara aprendeu muito romance, não aprendeu nada de raiva, agora tem que aprender depois. Tem que canalizar. Olha, esse aqui também é muito lindo, chama Você é Importante. Ai, que lindo. Para aquelas crianças que às vezes são mais introspectivas, mais pacatas, elas acham que elas não são tão capazes, não sabem para que servem no mundo, tem algum amigo que é mais líder, algum amigo que é mais dominante, aí essa criança ela acha que ela não tem muita voz, muita atitude, sabe? Aí vai vindo aquela baixa autoestima, a gente pode ensinar ela que ela é importante sim, porque não importa o que você faça, né? O livro ele tem várias frases curtinhas, ó, às vezes você está longe de casa, fala aqui, né? Às vezes alguém que você ama vai embora. Então, várias cenas. Às vezes você se sente só e sem saída, mas você é importante. Dá para trabalhar com crianças atípicas também? Dá, Ai, com que certeza. legal. Crianças típicas, crianças atípicas. Que legal. A diferença da leitura para você ensinar uma emoção para a criança, ela entender o que está acontecendo com ela, é a sua contextualização. Então, não é só ler o livro. Você vai ler o livro, você vai conversar com essa criança sobre esse livro, sobre Gabi, essa história. como que você explica uma criança que parece que tem uma autoestima super alta, super sociável, nossa, e fala tudo, e de repente tem uma autoestima baixa? Ai, porque meus amigos não gostam de mim, eles estão tirando sarro de mim. Aquela já fazendo a consulta. Acho que eu entendi o recado, né? De quem será que eu tô falando? Então, às vezes, na verdade, não é que ela tem uma autoestima e perdeu essa autoestima. Ela não está entendendo ali o senso de valor. Então, tem muitas crianças que elas pensam assim, eu só sou importante se eles aceitarem tudo que eu faço, se eles gostarem de todas as ideias que eu propor. E aí eles começam a crescer e começam as opiniões diferentes e divergirem dentro daquele hemisfério, daquele núcleo infantil, né? E aí ele começa a não saber se defender mais. E eu não sei lidar com a opinião do outro, ninguém mais aceita o que eu digo, eu não sou mais o centro das atenções, às vezes chega um outro centro da atenção. Então, eu tenho que ensinar para essa criança, você é importante, o outro também é importante. Então, tem um outro livro que eu tô olhando aqui, ó. Eu acho que ficou no carro. Qual que é? Ele chama O Dono do Parquinho. Muito legal, esse ficou no carro, gente, me perdoa. Que legal, Gá. O Dono do Parquinho conta a história de dois meninos, um menino e uma menina, e eles acham que eles são o rei e a rainha do parque. E todas as crianças têm que fazer o que eles querem. Se você quiser ir no balanço, segue as minhas regras. Se você quiser ir no escorrega, segue as minhas regras. Então, para as crianças líderes. E é legal porque nas cenas, nas páginas, você vê o rostinho das outras crianças que tem que seguir, sempre o comando, a liderança. O quanto isso é mais prejudicial do que benefício ali para todo mundo. Sim. E no final eles ficam sozinhos, daí eles percebem que não vale a pena, vamos deixar para lá, vamos trazer todo mundo de volta. Então, ao invés de a gente ficar falando assim para os nossos filhos, você também é importante, você tem seu valor, deixa pra lá, não liga. O seu amigo também tem direito de brincar, ele também tem que escolher. A criança fica ouvindo no blá, 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 sabe? Quando você entende o que tá acontecendo com o seu filho, como isso que você trouxe pra mim, e cata uma história, né? Pega um livro aqui, uma história lúdica e fala, vem cá, vem conhecer a história do Antônio, vem conhecer a história do João. É diferente, porque a criança se coloca dentro disso. Dentro do mundo empresarial, a gente chama isso de storytelling, não é? Sim, quando a gente usa uma história, né? Contar história. A gente usa uma história para explicar algo que você quer ensinar.
Isso a gente consegue fazer com os livros. Tem gente já mandando mensagem aqui, 439-9952-0380. Eu quero que você manda também, além da mensagem, manda a foto do livro que você está lendo. Manda para mim que eu quero saber, 439-9952-0380. Mensagem de telespectador na tela, olha lá. Boa tarde, quando a criança não gosta de ler, por mais que a gente insista. Mensagem da Adriana, e aí? Como fazer com isso? Depende muito desse temperamento. Meu filho mesmo, mais velho, ele não gosta de português, ele não é da vibe das palavras. Só que em casa, com a idade dele, tá com 10 anos, a gente começou isso com 8 anos e meio, 9 anos, a gente criou algumas regras em casa. Todo mundo lê em casa. Então, ele também teria que ler. Essa leitura ele poderia fazer de manhã, de tarde ou de noite, mas ele precisaria começando com 5 páginas por dia. Para depois ele poder ter a diversão dele. Então, se ele quer brincar, se ele quer jogar, se ele quer assistir TV, ele primeiro tem que fazer a parte da leitura, 5 páginas por dia. No começo é aquela coisa, né? Vai arrastar. Ai, que chatice isso! Só que quando você pega um livro que ele se interessa, porque isso é importante também, ele descobriu o mundo do futebol nos livros. E aí ele devorou, Sara. O ano passado, o Pedro leu 12 livros. Um por mês. Ô, Gabi, é igual a atividade física. A gente começa a fazer porque a gente precisa fazer, é saúde. E acaba virando tão gostoso, você pega gosto, o dia que você não faz, você fala, meu Deus, tá faltando. Exatamente. E é o hábito da leitura. Por isso que fala hábito, você precisa ter o hábito. 439-9952-0380. Mais mensagem de telespectador, coloca aí na tela pra gente ler. Oi, Sara, eu não tenho costume de ler, não. Eu tenho ansiedade. Aí é difícil focar nas palavras. Dá vontade de terminar a leitura logo. É a Giovana do Jardim Ideal. Ô, Gi, não é só você, não. Também sou ansiosa. Eu quero começar a ler e já acabar. Só que daí o que acontece? Às vezes eu leio, eu falo, meu Deus, eu li, nem sei o que eu li. Daí eu volto e falo, vai ler, Sara. Aí eu falo pra mim, vai ler. Daí eu volto uma página e leio de novo. É um exercício. E também é um jeito da gente aprender a grifar o que a gente gostou, rabiscar a página do livro. Isso faz tanta diferença, porque né? porque você está consumindo também o que você está lendo. Às vezes você fala assim, preciso ler esse livro. Aí você já olha assim, nossa, tudo isso de página, você já começa, né, com aquela preguiça. Se você começar a sua leitura e falar, eu vou aprender com esse livro, sem pressa para acabar, e risca, e volta outra página, e lê de novo, você vai aprendendo a ter prazer naquilo. Agora, uma coisa muito importante não é chegar para a criança e falar, Tó, leia. Não, senta junto e vamos ler. Tem que ler junto, porque precisa ser prazeroso para ela, né? E tem vários, Sara, esse aqui é muito lindinho. Está tudo bem, que lindo, seja gentil com você. E aquelas crianças perfeccionistas, exigentes, que se cobram demais. Então a gente consegue ensinar. Não crianças só, né, gente? A gente tá falando de crianças, mas hashtag fica a dica pra você que é adulto, exigente e perfeccionista. Esse aqui, Sara. Qual? Talvez. Ele é maravilhoso. Por quê, Se você ler, você vai chorar. Filha, eu choro com um comercial de margarina, não vou chorar com livro, né, Raquel? Gente, esse livro, ele é maravilhoso, ele fala da nossa essência. Pra que você veio ao mundo? Qual a sua importância? O que será que você vai ser quando crescer? Né? Talvez você seja isso ou isso, enfim. Olha, e não é só pra... Olha só, você já se perguntou por que você está aqui? Olha a pergunta que profunda. Você é único, você que já existiu e que existirá. Você tem muito a oferecer. Ai, que lindo. Ele é lindo. Será que você vai inventar algo nunca antes visto? Ai, gente, que maravilhoso. Ó, os livros, esses nomes dos livros, depois a gente pega, você pode assistir pelo YouTube. E olha esse aqui, Bruno e João. Gente, pra briga de irmãos. Então, tá vendo aqui? Até rabiscado, ó. Então, é muito legal quando você não está aqui. Então, às vezes, meus filhos brigam demais. Normal. E eles entendem o quê? Quando meu irmão não está aqui, eu tenho privilégios. A casa é só minha, o brinquedo é só meu. E quando você não está? Eu tenho isso que acaba sendo só meu, mas eu não tenho com quem dividir tudo isso. Então, nessa história, ele conta, né, a história dos dois irmãos. Você sabe que eu e o meu irmão, a gente brigava bastante, mas a gente se dava muito bem. Eu quebrei o braço dele, eu fiz ele tomar detergente de maçã. Porque eu tomava groselha na época. Sabe, groselha? Eu falei assim, mamãe não, tô achando que é o Benjamin. Tata, ele chamava de Tata, eu chamava de Tuto. Eu quero uma groselha. Eu falei, que saco, irmão mais novo, né? Fui lá fazer a groselha pra ele. Daí, a hora que eu peguei, assim, eu vi um detergente de maçã. Eu coloquei detergente de maçã, um açúcar. Cruel. Mas eu achava que ele fosse arrotar bolinhas de sabão, soltar pum de bolinhas de sabão. Você acredita? Acontece, gente. Não acontece.
Coitada da sua mãe. Não, mas acontece. A minha prima tem um rasgo daqui até Olha lá, aqui. tá até segurando o riso lá nos 54 bastidores pontos aqui, ó. a minha prima. Que eu puxei ela e rasgou. Meu irmão teve um corte aqui, ó, que a gente colocava na... Sabe como que chama? Rede. E ficava rodando assim. Entendi, Caiu de cara no entendi. chão, pá, cortou. Não entendi. Até que um dia, meu irmão ficou doente. E ele teve uma febre tão grande, mas tão grande, tão alta, eu fiquei tão preocupada com ele, que eu lembro que eu deitei do lado da cama dele, quando eu era pequena, e eu falei assim, Deus, eu amo tanto meu irmão, eu tenho tanto medo de perdê-lo, que eu queria que toda essa doença dele, que toda essa febre dele passasse pra mim, que eu não queria vê-lo assim. Ai, que Tá lindo, vendo? tá Ai, eu tenho vontade de vendo? chorar. Porque não é verdade? Por mais que a gente brigue, a gente não vive sem. Lindo, não é? Ai, Gabizinha, te amo. Obrigada, tá, meu amor, que você veio, que você compartilha tanta informação com a gente. Muito legal, amei os livros. Já separei uns pro bem ler e uns pro bem ler pra mim. Isso, pra todos nós, gente. Leitura é saudável.